Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente renovado, uma misericórdia que se estende sobre você neste exato instante. Antes que a sua mente se acelere com as listas de tarefas, antes que o peso das preocupações de ontem, ou as ansiedades sobre o amanhã, tentem reivindicar seu espaço. Eu convido você a este momento de quietude, a este santuário que podemos construir juntos, aqui e agora, na presença do Altíssimo. Talvez você tenha acordado com o coração pesado. Talvez o sono não tenha sido um refúgio, mas apenas uma pausa breve das batalhas que você enfrenta. O som do mundo já grita lá fora, as notícias, as pressões, as vozes que insistem em nos dizer que não somos bons o suficiente, que não vamos conseguir, que o perigo é iminente e que a melhor saída é a fuga. Essas vozes, elas ecoam a pergunta que o salmista Davi ouviu em sua própria alma, milênios atrás, uma pergunta que ainda ressoa em nossos dias com uma familiaridade assustadora. Como? Pois dizeis à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Você já ouviu essa voz? A voz do medo disfarçada de prudência, a voz da ansiedade disfarçada de realismo. Ela nos diz para fugir. Fugir para a distração, fugir para o isolamento, fugir para a autossuficiência, construir nosso próprio monte de seguranças frágeis, achando que lá no alto, sozinhos, estaremos a salvo das flechas que voam na escuridão. O salmista conhecia bem essas flechas. Ele as descreve com uma precisão que arrepia a alma, porque eis aí os ímpios armam o arco. Dispõe a sua flecha na corda, para, as ocultas, atirarem contra os retos de coração. Essas flechas atiradas às ocultas, quantas vezes já fomos atingidos por elas? Uma palavra de crítica que nos fere profundamente, uma traição inesperada de alguém em quem confiávamos, uma fofoca que mancha nossa reputação, um olhar de desprezo, uma injustiça no trabalho, a enfermidade que chega sem aviso, a perda que nos deixa sem chão. São flechas que não vemos chegar, disparadas da escuridão da inveja, do orgulho, do egoísmo. Elas miram o nosso coração, a sede da nossa fé, da nossa integridade, e buscam nos desestabilizar, nos fazer duvidar de tudo, inclusive do amor de Deus. E quando essas flechas nos atingem, ou quando simplesmente vemos o caos se instalar ao nosso redor, surge a pergunta mais devastadora de todas, o grito que ecoa no vale do desespero. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Sinta o peso dessa pergunta. Talvez ela seja a sua pergunta nesta manhã. O que fazer quando o casamento, que deveria ser um fundamento de amor, está ruindo? O que fazer quando a saúde, fundamento do nosso vigor, se esvai? O que fazer quando a estabilidade financeira, fundamento de nosso sustento, desmorona? O que fazer quando a justiça, o respeito, a verdade, os próprios fundamentos de uma sociedade, parecem se dissolver em corrupção e mentira? Parece que o chão some sob nossos pés. A sensação é de queda, livre do impotência. Que pode fazer o justo? A pergunta não espera uma resposta humana, pois humanamente, a resposta é nada. Humanamente, a única opção parece ser aquela sugerida no início: fugir, esconder-se, desistir. Mas é aqui, meu irmão, minha irmã, neste ponto mais baixo, neste questionamento mais profundo, que a nossa oração e a nossa fé operam a maior das viradas. É aqui que somos convidados a parar de olhar para o chão que treme e a levantar os nossos olhos. Levante seus olhos agora, em espírito, acima do barulho, acima das flechas, acima dos fundamentos em ruínas, há uma verdade imutável, uma realidade soberana que o salmista declara com uma fé que desafia o caos. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Que esta verdade inunde a sua alma como o sol da manhã inunda o seu quarto. Deus não foi pego de surpresa. Ele não está abalado. Ele não está andando de um lado para o outro, preocupado com o que os ímpios estão tramando. Não, ele está em seu santo templo. Ele está entronizado. Seu trono não é um trono terrestre, sujeito a golpes e revoluções. Seu trono está firme nos céus, o centro de comando do universo, o epicentro de todo o poder, de toda a autoridade e de toda a glória. O caos que vemos é um caos sob controle. A desordem que sentimos está sob o olhar atento daquele que ordena as estrelas e acalma as tempestades. O seu refúgio, portanto, não é um monte geográfico para onde você precisa correr. O seu refúgio é uma pessoa. O seu refúgio é o próprio Senhor. No Senhor me refugio. Esta é a declaração de fé que silencia 1000 vozes de medo. Não é eu me refugiarei, como uma esperança futura, mas eu me refugio,
uma ação presente, uma decisão contínua, um estado de ser. Neste exato momento, você pode entrar neste refúgio. É um lugar onde as flechas do inimigo perdem o seu poder, não porque elas não são disparadas, mas porque elas não podem atingir aquilo que está escondido em Cristo. Como diz a palavra, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Pense, você está envolto pela presença do Deus Todo-Poderoso e do seu trono. Ele não apenas reina, ele vê. A palavra continua. Os seus olhos observam. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele não é um soberano distante e apático. Seus olhos estão sobre você agora. Ele vê a sua luta. Ele vê a lágrima que você enxuga, antes que alguém perceba. Ele vê a sua fidelidade silenciosa, a sua integridade quando ninguém está olhando, a sua oração sussurrada, no meio da noite. Ele vê o seu cansaço, a sua dor, o seu anseio por justiça e por paz. E as suas pálpebras, elas provam ou testam. Não é um teste para nos condenar, mas para nos refinar. O Senhor prova o justo. Ele permite que passemos pelo fogo não para sermos consumidos, mas para que o ouro da nossa fé seja purificado, para que o nosso caráter seja fortalecido, para que aprendamos a depender dele de uma forma que jamais aprenderíamos na tranquilidade. Cada desafio que você enfrenta é visto por ele, pesado por ele, e tem um propósito nele. Ele sabe o seu limite. Ele não lhe dará um fardo maior do que você pode carregar, pois é ele mesmo quem o carrega com você. Ele está forjando em você uma resiliência espiritual, uma confiança inabalável que não se baseia em fundamentos terrenos, mas na rocha eterna, que é ele mesmo. E saiba disto com toda a certeza do seu coração. Deus não é neutro. A sua alma aborrece o ímpio, e o que ama, a violência. Ele é um Deus justo, e ele ama a justiça. A aparente vitória do mal é temporária. A aparente impunidade dos que disparam as flechas tem um prazo de validade. O salmista é claro sobre o destino deles. Mas o nosso foco nesta manhã está na promessa final, a mais gloriosa de todas, reservada para aqueles que nele se refugiam. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Que promessa maravilhosa! Em meio a um mundo que muitas vezes nos vira as costas, em meio a pessoas que nos rejeitam ou nos ignoram, o rosto do Criador do Universo está voltado para você. Ter o rosto de Deus voltado em sua direção é a maior de todas as bênçãos. Significa seu favor, sua atenção, seu sorriso, sua aprovação. Significa que não importa quem se levante contra você, o Deus dos exércitos está a seu favor. Significa que a luz da sua presença dissipa toda a escuridão e te guia pelo caminho. A sua justiça não vem de sua própria perfeição, mas de sua fé naquele que é perfeitamente justo, Jesus Cristo. Por causa de Cristo você é considerado reto diante de Deus, e por isso, o rosto dele se volta para você, com amor e deleite. Esta é a verdade que ancora a nossa alma. Esta é a esperança que nos faz levantar. Não negamos a existência das flechas ou dos fundamentos abalados, mas declaramos que acima de tudo isso, há um trono, um rei, um refúgio, um pai cujo rosto está voltado para nós. Se esta palavra de refúgio e esperança tocou o seu coração nesta manhã, eu convido você, carinhosamente, a se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar a buscar a face de Deus, juntos, a cada novo dia. Deixe o seu curtir como um sinal, um amém virtual, de que você escolhe a fé em vez do medo. E, mais importante, compartilhe esta oração. Pense agora mesmo em alguém que está se sentindo acuado, alguém que está ouvindo as vozes do foge, alguém que sente os fundamentos de sua vida tremerem. Envie esta mensagem como um abraço, como um lembrete de que eles não estão sozinhos, e de que existe um refúgio seguro. Seja um portador da paz de Cristo para alguém hoje, e agora, com essa verdade firmada em nossa mente, e aquecendo nosso espírito, menos a verdade de que nosso refúgio não é um lugar, mas uma pessoa, não é uma fuga da realidade, mas uma imersão na realidade maior do reino de Deus. Vamos dar o próximo passo. A primeira parte de nossa jornada foi entender e declarar onde está nosso abrigo. A segunda parte, agora, é um movimento ainda mais profundo. É aprofundar a entrega do nosso coração a este Deus que nos vê, nos prova e nos ama. Vamos, juntos, em oração, não apenas nos abrigar nele, mas entregar a ele as chaves do nosso coração, permitindo que o seu Espírito Santo governe cada cômodo, cada pensamento, cada emoção. Meu amado, minha amada, aqui estamos, diante do trono da graça, com a verdade do nosso refúgio seguro, firmada em nossa mente. Agora, o convite é para ir além do entendimento, para mergulhar na experiência da entrega, com o coração
ainda, e quando a promessa de que o rosto do Senhor está voltado para nós, vamos responder a este olhar de amor com a mais pura e vulnerável sinceridade. Feche os seus olhos, se puder, deixe de lado por um instante a imagem de força que você projeta. Para o mundo. Aqui, neste lugar secreto da oração, você não precisa de máscaras, não precisa de armaduras. Diante do Deus que sonda os corações, toda pretensão se desfaz como névoa sob o sol da manhã. E é aqui que começamos a entregar as chaves. Imagine-as em sua mão, a chave da sua mente, com seus pensamentos incessantes, suas preocupações, que giram em círculos, suas dúvidas que corroem a fé, suas memórias que te acorrentam ao passado. Entregue-a, dizendo: Senhor, eu te entrego a minha mente. Toma os meus pensamentos. Leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Como está escrito que eu tenho a mente de Cristo, silencia as vozes da ansiedade e do medo, e que a tua voz, como o som de muitas águas, seja a única que eu ouça com clareza. Purifica minha imaginação, meus raciocínios, minha memória. Eu não quero mais ser governado pelo caos mental, mas pela paz que excede todo entendimento. Agora veja a chave do seu futuro, pesada com incertezas, com os e se, com os planos que você traçou com tanto cuidado, mas que agora parecem tão frágeis. Entregue-a. Pai, eu te entrego o meu amanhã, meus sonhos, minhas aspirações, minha carreira, minha família, minha saúde. Eu confesso que tentei controlar o incontrolável. Tentei ser o arquiteto da minha própria vida, mas os fundamentos que eu construí são de areia. Hoje, eu reconheço que tu és o Senhor do tempo. Meus dias estão em tuas mãos. Eu troco a minha agenda pela tua, os meus planos pela tua soberana e perfeita vontade, mesmo que eu não a compreenda. Guia-me, Senhor, um passo de cada vez. Que o meu único foco seja te agradar hoje, confiando que o amanhã pertence a ti. E agora, a chave mais pesada, a que muitas vezes escondemos no bolso mais fundo de nossa alma, a chave das nossas dores e dos nossos pecados secretos. Aquela ferida que nunca cicatrizou, aquele ressentimento que alimentamos como um animal de estimação venenoso, aquele hábito que nos envergonha, aquele orgulho que nos impede de pedir perdão, aquele medo que nos paralisa. Com as mãos trêmulas da alma, estenda menos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, aqui estou. Como o salmista Davi, depois de ter sido atingido pela flecha do seu próprio pecado, eu clamo a ti: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sim, Senhor, nós confessamos. Confessamos o nosso orgulho, às vezes que agimos como se não precisássemos de ti, confiando em nossa própria força, em nosso próprio intelecto. Confessamos a nossa incredulidade, às vezes que ouvimos a tua promessa de refúgio, mas escorrimos dar ouvidos às vozes do medo e da dúvida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as flechas que nós mesmos disparamos, as palavras duras ditas com raiva, as fofocas sussurradas, os julgamentos silenciosos que fizemos contra nossos irmãos. Perdoa-nos pela nossa omissão, pelas vezes que vimos um justo em necessidade e não estendemos a mão, pelas vezes que a tua palavra nos chamou a agir e nós recuamos em covardia. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lances fora da tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo deste lugar de quebrantamento. É no solo de um coração quebrantado e contrito que a semente da graça de Deus encontra a terra mais fértil. Deus não despreza um coração assim. Pelo contrário, ele se aproxima. Como está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. É nesta honestidade radical que encontramos a verdadeira liberdade. É admitindo nossa total falência que nos qualificamos para receber a plenitude da sua riqueza. É reconhecendo que em nós mesmos, o bem que queremos fazer, não fazemos, e o mal que não queremos, esse praticamos, que abrimos espaço para o poder do Espírito Santo agir. O apóstolo Paulo gritou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo respondeu com júbilo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba essa verdade. Sua confissão não é para atrair a ira de Deus, mas para se alinhar com a graça que já foi derramada na cruz. É um ato de concordar com Deus sobre o nosso estado,
para que Ele possa nos elevar ao estado que Ele planejou para nós. E a partir deste lugar de entrega e confissão, nasce um clamor. Um clamor que não é apenas um pedido mas, ou grito do uma alma sedenta. Clamamos por misericórdia, Senhor. Onde a nossa falha foi grande, que a Tua misericórdia seja maior. Onde o nosso pecado abundou, que a Tua graça superabunde. Clamamos por cura, Pai. Cura as feridas que as flechas do inimigo, e que as nossas próprias escolhas, abriram em nossa alma. Toca com Teu bálsamo as memórias dolorosas. Restaura os relacionamentos quebrados. Cura nosso corpo físico das enfermidades que nos afligem, se for da Tua vontade, e cura nossa alma da doença do desespero e da amargura. Clamamos por libertação, ó Cristo, nosso libertador. Liberta-nos das correntes dos vícios que nos prendem. Liberta-nos do cativeiro do medo, que nos impede de viver a vida abundante que Tu nos deste. Liberta-nos da prisão do ressentimento, que nos impede de perdoar como fomos perdoados. Quebra os grilhões, Senhor. Abre as portas das prisões. Proclama liberdade aos cativos. Queremos andar na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Queremos viver não mais como escravos do medo, mas como filhos e filhas amados, guiados pelo Teu Espírito. Neste momento de profunda conexão e sinceridade, talvez haja um clamor específico em seu coração, uma área onde a necessidade de misericórdia, cura ou libertação é mais urgente. Eu quero te encorajar, como um ato de fé, a escrever o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Não para que homens vejam, mas como um memorial diante de Deus, um ato de entregar especificamente aquela área nas mãos dele. Nossa comunidade de fé estará orando uns pelos outros, fortalecendo-nos mutuamente nesta jornada, e peço que você permaneça conosco até o final desta jornada de oração, pois depois do esvaziamento, vem o enchimento, depois do clamor vem o consolo, e agora, após este derramar da alma, após entregarmos as chaves, confessarmos nossas fraquezas e clamarmos por socorro, entramos num momento sagrado de silêncio e expectativa. O coração foi arado, a terra foi preparada, as ervas daninhas do orgulho e do pecado foram expostas à luz do sol da justiça. O ar está carregado com a santidade deste encontro. Nosso espírito, agora esvaziado de si mesmo, se torna um vaso, pronto para ser preenchido. É neste silêncio que nos preparamos para a terceira e mais bela parte de nossa oração matinal. Tendo reconhecido nosso refúgio e tendo nos entregado a Ele em quebrantamento, agora nos posicionamos para sentir e receber a ação restauradora de Sua presença. Prepare seu coração, não para um trovão ou um terremoto, mas talvez para o cício tranquilo e suave do Espírito Santo, que começa agora a soprar sobre as ruínas, a curar as feridas e a reconstruir os fundamentos, não mais sobre a areia de nossos esforços, mas sobre a rocha eterna que é o nosso Deus. Acalme sua alma, apenas espere e ouça. A restauração está a caminho. Meu irmão, minha irmã, permaneça neste santo silêncio por mais um instante. Não se apresse em sair deste lugar. O mundo pode esperar. O seu clamor foi ouvido. A sua entrega foi recebida. O seu coração quebrantado e contrito não foi desprezado. E neste espaço sagrado que a sua rendição criou, algo novo começa a acontecer. Onde havia o vácuo da dor, agora a plenitude de Deus começa a entrar. Onde havia o barulho da ansiedade, agora o silêncio dele acalma sua alma. É o momento que o profeta descreveu, não o do vento forte, não o do terremoto, não o do fogo avassalador, mas o da voz mansa e delicada. É o cício tranquilo e suave do Espírito Santo, o Consolador prometido, que agora mesmo começa a se mover sobre a superfície das águas turbulentas do seu coração. Sinta-o, ele está aqui, não como uma força distante, mas como uma presença íntima, mais próxima que a sua própria respiração. Ele é o Paráclito, aquele que foi chamado para estar ao seu lado. E ele está cumprindo sua missão em você e para você, neste exato momento. Sinta o seu toque gentil sobre as feridas que você confessou. Onde a flecha da traição perfurou, ele aplica o óleo do seu consolo. Onde a palavra de crítica deixou uma marca inflamada, ele sussurra a verdade sobre quem você é nele. Amado, escolhido, perdoado, aceito. A dor pode ter sido profunda. A ferida pode ser antiga, mas não há profundidade que o amor dele não possa alcançar. Não há antiguidade que o poder redentor dele não possa tornar nova. Como está escrito em Isaías, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos
e libertação das trevas aos prisioneiros. Esta promessa é para você, hoje. Ele está, neste momento, cuidando do seu coração quebrantado. Ele está desfazendo os nós da amargura, aplicando o bálsamo da cura sobre as memórias que te assombravam. Permita que Ele faça essa obra. Não resista. Apenas receba. Respire fundo, e ao expirar, libere a dor, a mágoa, o ressentimento. E ao inspirar novamente, inale a paz, a cura, o perdão, que Ele oferece gratuitamente. Onde antes havia cinzas, menos as cinzas de sonhos queimados, de esperanças desfeitas, de fracassos confessados, Ele te oferece uma coroa de beleza. Sinta-o colocando sobre a sua cabeça, não o peso da culpa, mas a coroa da sua identidade como filho, como filha do rei. Onde havia pranto, o choro compulsivo no travesseiro à noite, Ele te unge com o óleo da alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da sua presença. Talvez você pensou que essa alegria nunca mais voltaria, mas veja, uma pequena fonte começa a brotar no deserto da sua alma. E onde havia um espírito deprimido, um desânimo que te vestia como um manto pesado e cinzento, Ele te envolve com um manto de louvor. Ele está trocando as suas vestes. Ele está despindo você do luto e vestindo-o de festa. Ouça a voz do Espírito Santo falando diretamente ao seu espírito cansado. Ele te lembra da promessa do Mestre: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você veio, você se entregou. Agora, Ele está cumprindo a sua parte. Ele está aliviando o fardo. Sinta o peso sendo retirado dos seus ombros. O fardo da performance, de ter que provar o seu valor. O fardo do controle, de ter que resolver tudo sozinho. O fardo da culpa, de carregar os erros do passado. Ela toma sobre si a troca que Ele fez na cruz. Não foi apenas um evento histórico. É uma transação contínua que Ele oferece a você a cada manhã. Ele toma o seu cansaço e te dá o seu descanso. Ele toma a sua fraqueza e te dá a sua força. Ele toma a sua ansiedade e te dá a sua paz. A paz que o mundo não pode dar, a paz que transcende toda a lógica humana, começa a inundar o seu ser como um rio suave. Deixe que esta paz preencha cada cômodo do seu coração, que foi esvaziado na confissão. Onde havia medo, que a paz reine. Onde havia tormenta, que a paz acalme. Onde havia confusão, que a paz traga clareza. Ele é o príncipe da paz, e Ele está estabelecendo o seu governo em você, agora. O Espírito Santo, o grande restaurador, começa uma obra ainda mais profunda. Ele te faz uma promessa ousada. A promessa de Joel: vou restituir vós os anos consumidos pelo gafanhoto. Pense nos anos, nos meses, nos dias que foram consumidos. Pela ansiedade, pela depressão, pelo luto, por um relacionamento tóxico, por um erro cometido. Parece tempo perdido, irrecuperável. Mas com Deus, nada se perde para sempre. É capaz de pegar os fragmentos do seu passado, as ruínas da sua história, e não apenas consertá-los, mas redimi-los usando-os para construir algo novo e ainda mais glorioso. Ele pode usar a sabedoria que você adquiriu na dor para ajudar outros. Ele pode usar a sua história de superação para ser uma fonte de esperança. Ele não apaga o passado. Ele o redime. Ele faz com que todas as coisas, inclusive as piores, cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Receba esta promessa. Os anos consumidos não serão sua sentença final, mas o testemunho do poder restaurador de Deus. Como está escrito, aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Ele não está apenas remendando o velho, ele está criando o novo em você. O velho homem, a velha mulher, governado pelo medo e pelo pecado, está dando lugar a uma nova criação em Cristo Jesus. Você está sendo renovado. Sua alma, que chegou aqui abatida, está sendo refrigerada, como diz o salmista. É como beber de uma fonte de água fresca, após uma longa caminhada no deserto. Beba desta água viva que o Espírito oferece. Deixe que ela sacie a sua sede mais profunda. Eu estou aqui com você, em espírito, e afirmo com toda a fé que Deus me deu: o que você está sentindo não é uma mera emoção passageira. É a manifestação real da presença de Deus. Agarre-se a ela. Abrace-a. Deixe que ela se torne a nova realidade da sua alma. O Pai te vê com amor. O Filho te justifica com seu sangue. E o Espírito Santo te enche com sua presença. Vak está completamente envolto pela Trindade Santa. Você está seguro. Você está em paz. Você está sendo restaurado. E se esta paz, que agora te inunda, se este consolo que acalma sua alma, é algo que você deseja para alguém que você ama, eu te convido
com um coração cheio desta mesma paz, a compartilhar esta oração. Pense em alguém que está lutando, que se sente perdido, que precisa desesperadamente de um toque de esperança. Seja o canal através do qual este rio de paz possa alcançar essa pessoa. Envie esta oração, não como uma obrigação, mas como um presente, como um ato de amor e intercessão. Agora, com um coração consolado, com a alma sendo restaurada e a paz de Cristo começando a guardar nossos pensamentos e sentimentos. Não queremos que este momento termine aqui. Esta paz não é um fim em si mesma, mas a fundação sobre a qual construiremos uma vida de fé resiliente. A restauração nos dá um novo começo. Mas como caminharemos a partir daqui? Como protegeremos esta paz das tempestades que certamente virão? Como faremos para que a alegria que agora brota não seja sufocada pelas ervas daninhas da preocupação diária? A próxima parte de nossa jornada juntos será sobre fortalecer o que recebemos. Tendo sido restaurados agora, precisamos ser fortalecidos. Vamos nos preparar para, em oração, solidificar as nossas defesas espirituais, para aprender a vestir a armadura de Deus, não por medo, mas com a confiança que nasce de um coração restaurado. Vamos transformar este sentimento de paz em uma fortaleza de fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, com um coração agora consolado e a alma imersa na paz restauradora do Espírito Santo, nós não paramos, nós avançamos. A paz que você recebeu não é um travesseiro para o comodismo, mas sim o alicerce sólido sobre o qual construiremos uma fortaleza de fé inabalável. Uma fé que não apenas resiste às tempestades, mas que aprende a dançar na chuva, confiante no Deus que comanda os ventos e as ondas. Este é o momento de transformar o sentimento em convicção, a experiência em declaração. E usar a força que recebemos para nos levantarmos em meio ao vale e proclamarmos a nossa fé, não porque as lutas desapareceram, mas apesar delas, e sobre elas, a nossa fé não se baseia na ausência de problemas, mas na presença garantida de um Deus que é infinitamente maior do que qualquer um deles. Portanto, junte a sua voz à minha, e vamos, juntos, erguer as pedras de nossa fortaleza. Sendo cada pedra uma declaração da verdade eterna de Deus antes do tudo, declaramos quem Ele é, pois a nossa confiança não está em nossa própria força, mas na identidade imutável do nosso Deus. Proclamamos que Tu, Senhor, és o Elion, o Deus Altíssimo, entronizado acima de toda e qualquer circunstância. Teu trono, que vimos na primeira parte de nossa oração, não é abalado pelas crises da terra. Tu és soberano. Nada acontece sem a Tua permissão. O caos aparente aos nossos olhos é apenas a tela na qual a Tua ordem soberana está sendo pintada. Declaramos que Tu és Jeová Jirá, o nosso provedor. Tu vês a nossa necessidade, antes mesmo que a expressemos em palavras. A ansiedade sobre o pão de cada dia, sobre as contas a pagar, sobre o futuro de nossa família, nós acalamos agora, com a verdade de que o dono de todo o ouro e de toda a prata cuida de nós. O Deus que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo não nos abandonará. Declaramos que Tu és Jeová Rapha, o Senhor que cura. Tu curas as feridas da alma que foram abertas pela dor e pelo pecado, e Tu tens poder para curar toda enfermidade em nosso corpo. Colocamos nossas dores, nossas doenças e as dos nossos amados diante de Ti, confiando em Teu poder restaurador. Declaramos que Tu és Jeová Nissi, o Senhor, nossa bandeira de vitória. Em nossas batalhas, não lutamos por vitória, mas a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Tu vais à nossa frente, és a nossa retaguarda e o estandarte. Do Teu amor sobre nós é a garantia de que a batalha pertence ao Senhor. E declaramos que Tu és Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz. A paz que sentimos agora não é um acidente. É a manifestação do Teu próprio caráter em nós. Em um mundo que se desfaz em conflitos e ansiedade, Tu és o nosso centro de tranquilidade. A nossa paz perfeita, com esta verdade sobre quem Tu és firmada em nosso coração, agora declaramos o que cremos e quem somos em Ti. Diga comigo, em espírito, eu declaro nesta manhã que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, pois Ele dará ordens a seus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eu declaro que sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Portanto, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está
em Cristo Jesus. Nosso Senhor, eu declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fraqueza que sinto em mim mesmo não é o fim da história. É o convite para que o poder de Cristo habite em mim. A minha insuficiência é o palco para a sua suficiência. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. As flechas do inimigo, as palavras de acusação, os planos da maldade podem ser lançados, mas eles não cumprirão seu propósito final em minha vida, pois estou escondido na rocha que é Cristo. Eu declaro que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta manhã, eu recebo a alegria do Senhor como a minha força. Eu me recuso a viver sob a nuvem cinzenta da tristeza, mas escolho me vestir com o manto de louvor que Ele me deu. E como mantemos estas declarações vivas? Quando a pressão do dia tentar nos esmagar, pela perseverança, a fé não é um salto no escuro, é uma caminhada na luz, passo a passo, mesmo quando a neblina é densa. A palavra nos ensina, meus irmãos, a ter por motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, pois sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra completa, para que serramos maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Veja, a dificuldade não é um sinal da ausência de Deus. É a academia de Deus. É o lugar onde os músculos da nossa fé são exercitados, onde nossa resistência é aumentada. Cada vez que você escolhe confiar em Deus em meio a uma dificuldade, você está adicionando mais uma pedra à sua fortaleza. Cada vez que você responde ao medo com uma promessa da palavra, você está reforçando os seus muros. Não despreze os seus dias de luta. É neles que os maiores testemunhos são forjados. É perseverando na confiança que a nossa fé deixa de ser uma teoria bonita para se tornar uma realidade vivida, testada e aprovada. E o combustível para esta perseverança é a oração. A oração não é apenas nossa lista de pedidos a Deus. A oração é o nosso ato de resistência contra o desespero. É a nossa declaração de dependência. É a nossa linha de comunicação direta com o comandante do céu. E que trazemos nossas ansiedades e as trocamos pela paz de Deus. É na oração que confessamos nossa fraqueza e recebemos o poder de Deus. É na oração que realinhamos nossa perspectiva, tirando os olhos dos problemas gigantes e colocando-os no nosso Deus, que é infinitamente maior. Nunca subestime o poder de um justo que ora com fervor. A sua oração move o coração de Deus e libera o poder dele na terra. E tudo isso culmina na maior de todas as promessas para aquele que confia. Todo aquele que nele crê jamais será confundido, ou, em outras traduções, jamais será envergonhado. Medite nesta promessa. O que isso significa? Significa que a sua aposta em Deus não será em vão. Significa que no final de tudo, quando toda a poeira sentar, a sua fé não se revelará uma loucura. O mundo pode te chamar de tolo por confiar em um Deus invisível. As circunstâncias podem gritar que a sua esperança é inútil, mas o próprio Deus garante que a sua confiança nele será honrada. Você não será envergonhado. Sua esperança não terminará em decepção. Deus provará que Ele é fiel. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Ele é fiel para te sustentar até o fim. Ele é fiel para transformar suas cinzas em beleza. Confiar nele é o investimento mais seguro que alguém pode fazer. Portanto, hoje, nós tomamos a decisão consciente de colocar todo o nosso peso, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança nele, sabendo que ele é uma rocha firme que jamais nos deixará cair em vergonha. Se esta jornada de oração tem fortalecido a sua fé, se você deseja continuar a construir esta fortaleza dia após dia, recebendo palavras de esperança e se unindo a esta comunidade de fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Assim, poderemos continuar esta caminhada juntos, declarando a soberania de Deus a cada nova manhã. E agora, com nossa fé declarada, nossa confiança renovada e nossos muros fortalecidos, não podemos permanecer apenas dentro de nossa própria fortaleza. Um soldado que apenas se defende não vence a guerra. A força que recebemos não é para nosso próprio conforto egoísta, mas para sermos equipados para a batalha que se trava ao nosso redor. Nossa fé fortalecida agora se torna uma arma. Nosso coração restaurado se torna uma fonte de vida para os outros. Portanto, prepare-se. A próxima parte de nossa oração nos levará para fora de nossos muros. Tendo cuidado de nós mesmos, agora olharemos para os outros. Vamos nos levantar como intercessores, como guerreiros de oração,
Vamos usar a autoridade que temos em Cristo para lutar por nossas famílias, por nossos amigos, por nossa cidade, por nossa nação. Entraremos em um momento de intercessão e batalha espiritual, não com nossas próprias forças, mas com a força do Senhor que acabamos de proclamar. Prepare seu coração para se colocar na brecha. Meu irmão guerreiro, minha irmã guerreira, com a fé fortalecida como um escudo e a verdade de Deus, como uma espada em nossas mãos, nós agora avançamos. Deixamos para trás o pátio da introspecção e da restauração pessoal, e marchamos, com autoridade, para o campo de batalha da intercessão. A força que recebemos não foi para nos isolarmos em nossa fortaleza, mas para nos tornarmos uma força de libertação no mundo. Não lutamos com nossas próprias forças, mas no poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Nós nos firmamos em nossa identidade nele. Não somos vítimas das circunstâncias. Somos mais que vencedores, não debaixo do poder das trevas. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. É a partir deste lugar de autoridade e não do medo que nós oramos agora. É a partir desta posição de vitória, e não de súplica desesperada, que nos colocamos na brecha. Portanto, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como um exército de intercessores. Começamos pelos lares, pelas famílias, que são o primeiro alvo do inimigo. Nós declaramos a proteção do sangue de Jesus sobre cada casa que ouve esta oração. Que o sangue de Cristo, que fala de coisas melhores do que o de Abel, cubra os umbrais de cada porta, para que o anjo da destruição não possa entrar. Nós declaramos pela autoridade da palavra, que o que Deus uniu, o homem não separe. E por isso, nós repreendemos todo espírito de divórcio, de contenda, de adultério e de divisão que tenta se infiltrar nos casamentos. Nós ordenamos que as muralhas de ressentimento, de falta de perdão e de comunicação fria venham abaixo agora, em nome de Jesus. Nós liberamos sobre os casais o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que são o fruto do Espírito. Pai, nós clamamos pelos filhos pródigos, onde quer que eles estejam perdidos em caminhos de pecado e distância. Nós os alcançamos agora com nossos braços de oração e declaramos que as correntes que os prendem ao mundo sejam quebradas, que as escamas de seus olhos caiam, que eles sintam uma santa saudade de casa da caça do Poi, e que voltem a arrependimento e sejam recebidos com festa. Nós cobrimos nossas crianças e jovens. Eles são herança do Senhor. Honesta, que eles não serão uma estatística do mundo, mas serão profetas de sua geração, cheios do Espírito Santo, usados poderosamente por ti. Nós quebramos toda a maldição geracional de vício, de pobreza, de divórcio, de enfermidade, que tenha sido passada através das linhagens de sangue. Pelo sangue de Jesus, essa linha é cortada agora. Declaramos um novo legado, um legado de bênçãos e de serviço a Deus, para gerações futuras. Agora, avançamos para o campo de batalha da mente e das emoções. Nós nos levantamos contra o espírito de medo que tem paralisado o povo de Deus. A palavra declara que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de depressão. Nós te repreendemos e te ordenamos, na autoridade de Jesus Cristo, que batas em retirada agora. Solte as mentes que você tem aprisionado. Nós declaramos que o povo de Deus terá uma mente sã, uma mente governada pela paz de Cristo. Nós falamos diretamente aos corações traumatizados. Para cada pessoa que ouve esta oração e que carrega feridas do abuso, de rejeição, de abandono, nós declaramos a cura profunda que só o Espírito Santo pode operar. Como Jesus leu em Isaías na sinagoga, ele foi ungido para curar os de coração quebrantado. Senhor, envia a tua palavra e cura-os. Entra nas memórias mais sombrias e leva a tua luz. Onde houver dor, aplica teu bálsamo. Onde houver vergonha, cobre com teu manto de justiça. Onde houver amargura, libera o doce fluir do perdão. E nós declaramos guerra contra toda a cadeia de vício. Para aquele que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, ao jogo, a qualquer outra forma de escravidão, nós proclamamos a verdade libertadora de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Correntes de escravidão, nós as declaramos quebradas no poder do nome de Jesus. O desejo do vício se enfraquece agora, e o desejo pela santidade e pela presença de Deus se fortalece,
liberdade. Nós proclamamos liberdade sobre o povo de Deus, e com ousadia nós vestimos a nós mesmos e àqueles por quem oramos com toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós cingimos nossos lombos com o cinturão da verdade, a verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. Nós vestimos a couraça da justiça, a justiça que não é nossa, mas que nos foi dada por Cristo, que nos protege das acusações do inimigo. Calçamos nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, para que onde quer que andemos, levemos a paz de Deus e estejamos firmes e estáveis. Nós levantamos acima de tudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. As flechas de dúvida, de medo, de tentação, de acusação, nós as vemos agora se chocando contra o nosso escudo da fé e caindo por terra, inofensivas. Colocamos sobre nossa cabeça o capacete da salvação, que guarda nossa mente, protegendo nossos pensamentos e nos dando a certeza da nossa vitória eterna. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta palavra não é apenas para defesa, mas para ataque. E é com esta espada que nós avançamos agora. Com a espada do Espírito, nós demolimos as fortalezas que o inimigo construiu. Fortalezas de mentiras em mentes, fortalezas de ideologias humanistas e ateístas em nossa cultura, fortalezas de corrupção em nosso governo, fortalezas de apatia e frieza espiritual em nossas igrejas. Em nome de Jesus, nós levamos cativo todo pensamento e todo argumento altivo à obediência de Cristo. Os muros de engano, as muralhas de sofismas, nós as vemos ruindo como as muralhas de Jericó. Pelo poder do nome de Jesus e pelo louvor do seu povo, nós declaramos que todo laço do passarinheiro, toda armadilha escondida, todo plano secreto tramado nas trevas contra nós, contra nossas famílias e ministérios, seja exposto pela luz de Cristo e completamente desfeito. Nós liberamos anjos, guerreiros para batalharem a nosso favor no reino espiritual, para desbaratarem os planos do inimigo e abrirem os caminhos que foram bloqueados. Nós declaramos que o que for ligado na terra será ligado nos céus, e o que for desligado na terra será desligado nos céus. Por isso, nós desligamos de nossas vidas a opressão, a doença, a miséria e o medo. E nós ligamos em nossas vidas a bênção, a saúde, a prosperidade e a ousadia do Espírito Santo. Nós estamos debaixo de um céu aberto, as janelas dos céus se abrem sobre nós, e Deus derrama a bênção sem medida. Neste momento de intensa intercessão, onde nos colocamos na brecha por tantos, eu quero também me colocar na brecha por você. Se você deseja que seu nome, ou o nome de alguém que você ama, seja incluído especificamente em nossas próximas orações, como um alvo para estas declarações de vitória, deixe-o nos comentários abaixo. Ao escrever o nome, você está o colocando no altar de Deus, diante desta comunidade de fé que crê no poder da oração unida. E agora, meu irmão, minha irmã, após termos guerreado com as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, nós fazemos uma pausa. Nós baixamos nossas espadas, não em derrota, mas em expectativa. Nós levantamos nossos olhos do campo de batalha, onde a luta é intensa, para o trono da vitória, de onde emana todo o poder. O som da batalha começa a se dissipar, e um novo som começa a surgir no horizonte espiritual. É um som que vem do céu. É o rugido do leão da tribo de Judá. Ele não está lutando, é o já venço. A vitória não é algo que estamos tentando alcançar, é uma realidade da qual estamos tomando posse. A transição da batalha para a celebração está começando. Prepare o seu coração para não mais lutar, mas para receber e proclamar a vitória que já é sua. Prepare-se para a declaração profética final do triunfo de Cristo em sua vida. A atmosfera está mudando. A vitória está no ar. Meu irmão amado, minha irmã amada, ouça. Ouve com os ouvidos do Espírito. O som da batalha cessou. O clamor da intercessão se transformou em um cântico de adoração que ecoa diante do trono da graça. O rugido do leão da tribo de Judá silenciou todos os rugidos acusadores do inimigo. A vitória não está a caminho. Ela chegou. A vitória não é uma possibilidade. Ela é um fato consumado na eternidade, que agora se manifesta em seu tempo, em sua vida, em sua casa. Agora no lugar da celebração, no lugar da colheita de tudo aquilo que semeamos em oração. Portanto, com o coração transbordando de fé e gratidão, nós não pedimos mais, nós não lutamos mais. Nós recebemos, nós declaramos, nós profetizamos a vitória que Cristo comprou para nós, com seu sangue precioso. Levante-se em espírito, pois este é o seu momento de tomar posse da bênção. Nós declaramos profeticamente que aquilo que começou com a pergunta,
Se os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Agora termina com a resposta retumbante da fé. Os fundamentos foram reconstruídos sobre a rocha inabalável, que é Cristo Jesus. A tempestade veio, os ventos do medo sopraram, os rios da adversidade se levantaram, mas a sua casa permaneceu de pé, pois o seu alicerce é o próprio Deus. Declaramos que a confusão mental deu lugar à paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente. A instabilidade deu lugar à firmeza daquele que sabe, em quem tem crido. Sua vida não está mais construída sobre a areia movediça das circunstâncias, mas sobre a verdade eterna da palavra de Deus. Nós declaramos profeticamente que as correntes que foram confrontadas na batalha espiritual já caíram por terra. Onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade, e o Espírito do Senhor está aqui. Portanto, nós proclamamos a sua liberdade. A cadeia do vício que te prendia foi pulverizada pelo poder do nome de Jesus. A corrente do medo que te paralisava foi derretida pelo fogo do seu amor perfeito. O grilhão da depressão e do desespero foi quebrado pela força da sua alegria. Veja-se livre, caminhe em novidade de vida. As portas da prisão se abriram, e o Filho te declarou verdadeiramente livre. Não aceite mais a mentalidade de um cativo. Você é filho, você é filha, e o seu destino é a liberdade gloriosa que Deus te deu. Nós declaramos profeticamente que a cura pela qual clamamos já começou a fluir como um rio. A palavra é fiel e verdadeira quando diz, em Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós tomamos posse desta palavra agora, que o bálsamo de Gileade está sendo derramado sobre as feridas da sua alma. A rejeição está sendo substituída pelo acolhimento do Pai. A amargura está sendo lavada pela doçura do perdão. A tristeza crônica está dando lugar ao óleo. A restauração que começou como um sussurro na terceira parte desta oração agora se manifesta como uma fonte que jorra para a vida eterna. Sua alma está sendo refrigerada. Sua força, renovada como a da águia. Você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. Você sairá curado, restaurado, completo nele. Nós declaramos profeticamente que a provisão de Deus já foi liberada sobre a sua vida. A preocupação com o amanhã se cala diante da fidelidade do nosso Jeová Jireh. O Salmo 23 não é uma sugestão, é uma declaração da sua realidade. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Declaramos que as portas de emprego que estavam fechadas se abrirão. Declaramos que a sabedoria para prosperar e administrar os recursos de Deus te é concedida. Declaramos o fim do ciclo de miséria e o início de um tempo do abundância. Não para o acúmulo egoísta, mas para que você seja um canal de bênçãos para o reino e para todos ao seu redor. O Deus que é dono de tudo já deu a ordem ao seu tesoureiro celestial a seu favor. Confie nele, Hanhaou com seus recursos, e veja as janelas do céu se abrirem sobre você. Graças te damos, ó Pai. Graças, porque não estamos mais lutando por uma vitória, mas celebrando uma vitória que já nos foi entregue. Graças, porque tu sempre nos ouves. Graças, porque tu és fiel para cumprir cada uma de tuas promessas. Nosso coração se enche de louvor, nossa boca de um novo cântico. O inimigo foi publicamente envergonhado na cruz do Calvário, como diz a palavra em Colossenses. Jesus o despojou e o exibiu como troféu de sua vitória. Portanto, não andamos mais com a cabeça baixa, mas como filhos do Rei vitorioso participantes do seu triunfo. A nossa fé, fundamentada na obra consumada de Cristo, é a vitória que vence o mundo. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, que passou por toda esta jornada de oração, desde o refúgio até a vitória, eu quero selar este momento em seu coração. Quero te enviar para o seu dia, não mais como quem vai para uma batalha, mas como quem já venceu. Que a paz que você sentiu aqui te acompanhe em cada passo. Que a força que você recebeu te sustente em cada decisão. Que a alegria que brotou em seu coração seja contagiante para todos ao seu redor. Se esta jornada de oração, em suas 6 partes, foi a resposta de Deus que o seu coração tanto buscava, se você sentiu a presença dele te tocando, te curando, te fortalecendo e te dando a vitória, eu te convido, com todo o meu coração, a se juntar a esta família de fé. Inscreva-se em nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos diariamente. Compartilhe esta oração completa com alguém que você sabe que precisa passar por este processo de restauração e vitória. E, como um selo da sua fé, como um ato profético de concordância com tudo o que foi declarado aqui,
Comente abaixo com um sonoro e poderoso amém. Que o seu amém seja o seu grito de vitória, a sua declaração pessoal de que você recebeu e tomou posse de cada palavra. Vá em paz. Vá na força do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para todo o sempre. Em Cristo, nossa fé é a nossa vitória. Meu irmão guerreiro, minha irmã guerreira, com a fé fortalecida como um escudo e a verdade de Deus, como uma espada em nossas mãos, nós agora avançamos. Deixamos para trás o pátio da introspecção e da restauração pessoal e marchamos, com autoridade, para o campo de batalha da intercessão. A força que recebemos não foi para nos isolarmos em nossa fortaleza, mas para nos tornarmos uma força de libertação no mundo. Não lutamos com nossas próprias forças, mas no poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Nós nos firmamos em nossa identidade nele. Não somos vítimas das circunstâncias. Somos mais que vencedores. Noas, debaixo do poder das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. É a partir deste lugar de autoridade e não do medo que nós oramos agora. É a partir desta posição de vitória, e não de súplica desesperada, que nos colocamos na brecha. Portanto, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como um exército de intercessores. Começamos pelos lares, pelas famílias, que são o primeiro alvo do inimigo. Nós declaramos a proteção do sangue de Jesus sobre cada casa que ouve esta oração. Que o sangue de Cristo, que fala de coisas melhores do que o de Abel, cubra os umbrais de cada porta, para que o anjo da destruição não possa entrar. Nós declaramos pela autoridade da palavra que o que Deus uniu, o homem não separe. E por isso, nós repreendemos todo espírito de divórcio, de contenda, de adultério e de divisão que tenta se infiltrar nos casamentos. Nós ordenamos que as muralhas de ressentimento, de falta de perdão e de comunicação fria venham abaixo agora, em nome de Jesus. Nós liberamos sobre os casais o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que são o fruto do Espírito. Pai, nós clamamos pelos filhos pródigos, onde quer que eles estejam perdidos em caminhos de pecado e distância. Nós os alcançamos agora com nossos braços de oração e declaramos que as correntes que os prendem ao mundo sejam quebradas, que as escamas de seus olhos caiam, que eles sintam uma santa saudade de casa da caça do Poi, e que voltem a arrependimento e sejam recebidos com festa. Nós cobrimos nossas crianças e jovens. Eles são herança do Senhor. Honesta, que eles não serão uma estatística do mundo, mas serão profetas de sua geração, cheios do Espírito Santo, usados poderosamente por ti. Nós quebramos toda a maldição geracional de vício, de pobreza, de divórcio, de enfermidade, que tenha sido passada através das linhagens de sangue. Pelo sangue de Jesus, essa linha é cortada agora. Declaramos um novo legado, um legado de bênçãos e de serviço a Deus para gerações futuras. Agora, avançamos para o campo de batalha da mente e das emoções. Nós nos levantamos contra o espírito de medo que tem paralisado o povo de Deus. A palavra declara que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de depressão. Nós te repreendemos e te ordenamos, na autoridade de Jesus Cristo, que batas em retirada agora. Solte as mentes que você tem aprisionado. Nós declaramos que o povo de Deus terá uma mente sã, uma mente governada pela paz de Cristo. Nós falamos diretamente aos corações traumatizados. Para cada pessoa que ouve esta oração e que carrega feridas do abuso, de rejeição, de abandono, nós declaramos a cura profunda que só o Espírito Santo pode operar. Como Jesus leu em Isaías na sinagoga, ele foi ungido para curar os de coração quebrantado. Senhor, envia tua palavra e cura-os. Entra nas memórias mais sombrias e leva a tua luz. Onde houver dor, aplica teu bálsamo. Onde houver vergonha, cobre com teu manto de justiça. Onde houver amargura, libera o doce fluir do perdão. E nós declaramos guerra contra toda a cadeia de vício. Para aquele que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, ao jogo, a qualquer outra forma de escravidão, nós proclamamos a verdade libertadora de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Correntes de escravidão, nós as declaramos quebradas no poder do nome de Jesus. O desejo do vício se enfraquece agora, e o desejo pela santidade e pela presença de Deus se fortalece. Liberdade. Nós proclamamos liberdade sobre o povo de Deus, e com ousadia nós vestimos a nós mesmos e àqueles por quem oramos com toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós cingimos nossos lombos com o cinturão da verdade, a verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. Nós vestimos a couraça da justiça, a justiça que não é nossa, mas que nos foi dada por Cristo, que nos protege das acusações do inimigo. Calçamos nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, para que onde quer que andemos, levemos a paz de Deus e estejamos firmes e estáveis. Nós levantamos acima de tudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. As flechas de dúvida, de medo, de tentação, de acusação, nós as vemos agora se chocando contra o nosso escudo da fé e caindo por terra, inofensivas. Colocamos sobre nossa cabeça o capacete da salvação, que guarda nossa mente, protegendo nossos pensamentos e nos dando a certeza da nossa vitória eterna. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta palavra não é apenas para defesa, mas para ataque. E é com esta espada que nós avançamos agora. Com a espada do Espírito, nós demolimos as fortalezas que o inimigo construiu. Fortalezas de mentiras em mentes, fortalezas de ideologias humanistas e ateístas em nossa cultura, fortalezas de corrupção em nosso governo, fortalezas de apatia e frieza espiritual em nossas igrejas. Em nome de Jesus, nós levamos cativo todo pensamento e todo argumento altivo à obediência de Cristo. Os muros de engano, as muralhas de sofismas, nós as vemos ruindo como as muralhas de Jericó. Pelo poder do nome de Jesus e pelo louvor do seu povo, nós declaramos que todo laço do passarinheiro, toda armadilha escondida, todo plano secreto tramado nas trevas contra nós, contra nossas famílias e ministérios, seja exposto pela luz de Cristo e completamente desfeito. Nós liberamos anjos, guerreiros para batalharem a nosso favor no reino espiritual, para desbaratarem os planos do inimigo e abrirem os caminhos que foram bloqueados. Nós declaramos que o que for ligado na terra será ligado nos céus, e o que for desligado na terra será desligado nos céus. Por isso, nós desligamos de nossas vidas a opressão, a doença, a miséria e o medo. E nós ligamos em nossas vidas a bênção, a saúde, a prosperidade e a ousadia do Espírito Santo. Nós estamos debaixo de um céu aberto, as janelas dos céus se abrem sobre nós, e Deus derrama bênção sem medida. Neste momento de intensa intercessão, onde nos colocamos na brecha por tantos, eu quero também me colocar na brecha por você. Se você deseja que seu nome, ou o nome de alguém que você ama, seja incluído especificamente em nossas próximas orações, como um alvo para estas declarações de vitória, deixe-o nos comentários abaixo. Ao escrever o nome, você está o colocando no altar de Deus, diante desta comunidade de fé que crê no poder da oração unida. E agora, meu irmão, minha irmã, após termos guerreado com as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, nós fazemos uma pausa. Nós baixamos nossas espadas, não em derrota, mas em expectativa. Nós levantamos nossos olhos do campo de batalha, onde a luta é intensa, para o trono da vitória, de onde emana todo o poder. O som da batalha começa a se dissipar, e um novo som começa a surgir no horizonte espiritual. É um som que vem do céu. É o rugido do leão da tribo de Judá. Ele não está lutando, é o já venço. A vitória não é algo que estamos tentando alcançar. É uma realidade da qual estamos tomando posse. A transição da batalha para a celebração está começando. Prepare o seu coração para não mais lutar, mas para receber e proclamar a vitória que já é sua. Prepare-se para a declaração profética final do triunfo de Cristo em sua vida. A atmosfera está mudando. A vitória está no ar. Meu irmão amado, minha irmã amada, ouça. Ouve com os ouvidos do Espírito. O som da batalha cessou. O clamor da intercessão se transformou em um cântico de adoração que ecoa diante do trono da graça. O rugido do leão da tribo de Judá silenciou todos os rugidos acusadores do inimigo. A vitória não está a caminho. Ela chegou. A vitória não é uma possibilidade. Ela é um fato consumado na eternidade, que agora se manifesta em seu tempo, em sua vida, em sua casa. Agora no lugar da celebração, no lugar da colheita de tudo aquilo que semeamos em oração. Portanto, com o coração transbordando de fé e gratidão, nós não pedimos mais,
nós não lutamos mais. Nós recebemos, nós declaramos, nós profetizamos a vitória que Cristo comprou para nós, com seu sangue precioso. Levante-se em espírito, pois este é o seu momento de tomar posse da bênção. Nós declaramos profeticamente que aquilo que começou com a pergunta, se os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Agora termina com a resposta retumbante da fé. Os fundamentos foram reconstruídos sobre a rocha inabalável, que é Cristo Jesus. A tempestade veio, os ventos do medo sopraram, os rios da adversidade se levantaram, mas a sua casa permaneceu de pé, pois o seu alicerce é o próprio Deus. Declaramos que a confusão mental deu lugar à paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente. A instabilidade deu lugar à firmeza daquele que sabe, em quem tem crido. Sua vida não está mais construída sobre a areia movediça das circunstâncias, mas sobre a verdade eterna da palavra de Deus. Nós declaramos profeticamente que as correntes que foram confrontadas na batalha espiritual já caíram por terra. Onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade, e o Espírito do Senhor está aqui. Portanto, nós proclamamos a sua liberdade. A cadeia do vício que te prendia foi pulverizada pelo poder do nome de Jesus. A corrente do medo que te paralisava foi derretida pelo fogo do seu amor perfeito. O grilhão da depressão e do desespero foi quebrado pela força da sua alegria. Veja-se livre, caminhe em novidade de vida. As portas da prisão se abriram, e o Filho te declarou verdadeiramente livre. Não aceite mais a mentalidade de um cativo. Você é filho, você é filha, e o seu destino é a liberdade gloriosa que Deus te deu. Nós declaramos profeticamente que a cura pela qual clamamos já começou a fluir como um rio. A palavra é fiel e verdadeira quando diz, em Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós tomamos posse desta palavra agora, que o bálsamo de Gileade está sendo derramado sobre as feridas da sua alma. A rejeição está sendo substituída pelo acolhimento do Pai. A amargura está sendo lavada pela doçura do perdão. A tristeza crônica está dando lugar ao óleo. A restauração que começou como um sussurro na terceira parte desta oração agora se manifesta como uma fonte que jorra para a vida eterna. Sua alma está sendo refrigerada. Sua força, renovada como a da águia. Você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. Você sairá curado, restaurado, completo nele. Nós declaramos profeticamente que a provisão de Deus já foi liberada sobre a sua vida. A preocupação com o amanhã se cala diante da fidelidade do nosso Jeová Jireh. O Salmo 23 não é uma sugestão, é uma declaração da sua realidade. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Declaramos que as portas de emprego que estavam fechadas se abrirão. Declaramos que a sabedoria para prosperar e administrar os recursos de Deus te é concedida. Declaramos o fim do ciclo de miséria e o início de um tempo do abundância. Não para o acúmulo egoísta, mas para que você seja um canal de bênçãos para o reino e para todos ao seu redor. O Deus que é dono de tudo já deu a ordem ao seu tesoureiro celestial a seu favor. Confie nele, Hanhaou com seus recursos, e veja as janelas do céu se abrirem sobre você. Graças te damos, ó Pai. Graças, porque não estamos mais lutando por uma vitória, mas celebrando uma vitória que já nos foi entregue. Graças, porque tu sempre nos ouves. Graças, porque tu és fiel para cumprir cada uma de tuas promessas. Nosso coração se enche de louvor, nossa boca de um novo cântico. O inimigo foi publicamente envergonhado na cruz do Calvário, como diz a palavra em Colossenses. Jesus o despojou e o exibiu como troféu de sua vitória. Portanto, não andamos mais com a cabeça baixa, mas como filhos do Rei vitorioso participantes do seu triunfo. A nossa fé, fundamentada na obra consumada de Cristo, é a vitória que vence o mundo. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, que passou por toda esta jornada de oração, desde o refúgio até a vitória, eu quero selar este momento em seu coração. Quero te enviar para o seu dia, não mais como quem vai para uma batalha, mas como quem já venceu. Que a paz que você sentiu aqui te acompanhe em cada passo. Que a força que você recebeu te sustente em cada decisão. Que a alegria que brotou em seu coração seja contagiante para todos ao seu redor. Se esta jornada de oração, em suas 6 partes, foi a resposta de Deus que o seu coração tanto buscava, se você sentiu a presença dele te tocando, te curando, te fortalecendo e te dando a vitória, eu te convido, com todo o meu coração, a se juntar a esta família de fé. Inscreva-se em nosso canal,
para que possamos continuar crescendo juntos diariamente. Compartilhe esta oração completa com alguém que você sabe que precisa passar por este processo de restauração e vitória. E, como um selo da sua fé, como um ato profético de concordância com tudo o que foi declarado aqui, comente abaixo com um sonoro e poderoso amém. Que o seu amém seja o seu grito de vitória, a sua declaração pessoal de que você recebeu e tomou posse de cada palavra. Vá em paz. Vá na força do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para todo o sempre. Em Cristo, nossa fé é a nossa vitória.